Olá, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo desse canal, onde nós vamos continuar falando, é claro, sobre educação digital. Mas para falar sobre educação digital hoje, a proposta é termos aqui uma visão mais ampliada da educação. Porque a educação digital, ela na verdade compreende, esse conceito de educação, e que bom que hoje é assim, que hoje a gente pode ter uma visão mais ampliada da educação, que vai para além do conhecimento tradicional, o conhecimento que é assim realizado nas escolas, e é o local próprio para que isso aconteça, aliás, mas que a gente possa pensar também na educação de uma forma mais ampliada, olhando para a educação também com foco na educação digital, entendendo que o comportamento digital interfere no comportamento escolar, e assim como também o comportamento escolar se reflete no ambiente digital. Por isso, trabalhar a educação digital na escola é também uma necessidade para que a gente tenha um ambiente de um relacionamento e uma cultura de paz nas escolas. Mas além de pensar na educação, para além do conhecimento e para além da educação digital, na verdade, antes de tudo isso, vem também uma outra questão muito importante e que também deve ser englobada nesse conceito de educação, que são as competências emocionais. As competências emocionais das nossas crianças e adolescentes, especialmente. Por diversas razões. Mas uma delas, é claro, é porque trabalhar as competências emocionais facilita e ajuda e fortalece, inclusive, os processos de aprendizado de cada aluno. A partir do momento em que eles aprendem e começam a lidar melhor com os sentimentos e as emoções, isso facilita para que também possam estar, no ambiente da escola mais disponíveis para o aprendizado e também possam se relacionar uns com os outros de uma forma mais positiva, mais respeitosa e mais saudável. Então, pensar as competências emocionais também contribui fortemente para esses momentos, para os processos de aprendizagem e também para o relacionamento. A gente entende e sabe que isso é próprio da idade. As crianças e adolescentes estão vivendo um processo de desenvolvimento, de crescimento, de descobertas, e todas essas emoções e esses sentimentos vêm com muita força, nessa faixa etária, normalmente, e por isso que é importante a gente também desenvolver um olhar e uma orientação mais adequada, também pensando nesse sentido, também pensando nas emoções e nos sentimentos que às vezes podem até acabar atrapalhando não só a questão dos relacionamentos, mas também o próprio processo de aprendizagem. Quando a gente tem um ambiente de cultura de paz na escola, tudo se torna mais fácil e tudo flui de uma forma também muito mais tranquila, muito mais serena. Então, pensar também nas competências emocionais é também falar sobre o respeito às diferenças, trabalhar a diversidade étnica, religiosa, de gênero, trabalhar a importância de conhecer os seus sentimentos e entender muitas vezes qual é a razão de eventualmente estar manifestando uma agressividade em relação a um colega por conta de uma diferença física, por conta de uma diferença cognitiva, ou por conta de uma forma de pensar que seja diferente. Porque a gente se confronta muitas vezes com essas situações na escola e é importante então também pensar esse lado como um facilitador para que o ambiente escolar seja mais propício para a aprendizagem e também mais adequado para os alunos, para as nossas crianças e adolescentes se envolverem de forma plena, desenvolverem efetivamente as suas capacidades, as suas potencialidades. Hoje a gente começa a falar também na importância do novo ensino médio, de trabalhar os projetos de vida, e tudo isso auxilia a ter uma visão mais clara sobre esses projetos de vida que vão ser desenvolvidos, felizmente, agora no nosso novo ensino médio. Isso também ajuda a ter uma visão, portanto, mais clara sobre as suas necessidades, as suas vontades e principalmente sobre a sua identidade. Por isso, cada vez mais se torna necessário e importante, de fato, ver a educação a partir dessa perspectiva mais ampliada, trabalhando esses novos espaços, entendendo essas novas necessidades, que não só advêm do contexto digital, mas também advêm dos contextos emocionais individuais de cada um
e que isso posto, né, num ambiente de coletividade, de tantas diferenças, de tantas formas distintas de se perceber e perceber o mundo, a gente pode começar a presenciar determinados conflitos, determinados atritos, e isso pode evoluir para uma agressividade maior, para uma forma, um comportamento intolerante, e por isso trabalhar preventivamente esses aspectos significativamente se traduz numa redução dessas situações de agressividade, de animosidade, de bullying, de cyberbullying e de intolerância no contexto escolar. Além da gente pensar também na importância de trabalhar as competências emocionais, os processos preventivos e que colocam o aluno como protagonista, né, que trazem o aluno para um papel de protagonismo, onde ele próprio consegue estar no centro desses processos de prevenção por meio de atividades que sejam realizadas em grupo ou individualmente, de descobertas, de formas de trabalhar os sentimentos. Isso também é necessário. O aluno ele precisa se ver cada vez mais como protagonista dos processos de prevenção, dos projetos de prevenção e principalmente dessas estratégias, né, desses planejamentos que as escolas buscam para implementar uma cultura de paz na escola. As atividades em conjunto, elas também representam um aspecto positivo no sentido de também fortalecer vínculos presenciais que hoje são tão necessários e tão importantes, principalmente por a gente vir de um período de pandemia onde foi necessário, né, estarmos em comunicação por meio de telas, estarmos em processo de aprendizagem por meio de telas, e agora isso também precisa voltar a ser fortalecido. Se a gente pensar nas crianças e adolescentes que o tempo de vida delas é muito menor do que o nosso, né? O tempo de vida deles até então, né, é muito mais reduzido, e isso faz com que também esse período de 1 ou 2 anos que ficaram em afastamento signifique uma parte muito significativa da sua vida. Para nós adultos não é tão grande esse impacto, mas para eles é. Então, reforçar a importância do presencial, dos vínculos presenciais, do tempo de estar junto, das amizades, né? A gente viu que com a pandemia as crianças passam cada vez mais tempo online. E a gente precisa dar essas pequenas orientações, essas pequenas dicas, para que eles deixem um pouco as telas de lado e possam reforçar essa importância do olho no olho, né, do companheirismo, de estar junto, de trocar ideias presenciais no mesmo ambiente. O digital é muito bom, é muito positivo, e se bem utilizado ele pode trazer muitos benefícios, não só para o conhecimento, para a informação, mas para o próprio desenvolvimento. Mas ele também tem que estar num lugar de limite, né? Onde a gente possa estar, portanto, mais tempo presencial, mais tempo, né, em relações e vínculos presenciais reais, que são necessários também, inclusive para o desenvolvimento das crianças e adolescentes, né? Esse afeto, essa possibilidade de troca, né, de carinho e de afeto no presencial é muito mais um lugar assim muito mais próprio, né, para realizar essas experiências, e elas contribuem muito para o nosso desenvolvimento, crescimento e principalmente para o desenvolvimento e crescimento das nossas crianças e adolescentes. Então, a ideia do vídeo hoje era trazer um pouco mais sobre a importância da gente pensar a educação numa perspectiva mais ampliada, sobre a importância de nós pensarmos também a importância das competências emocionais aliada à educação digital e à educação tradicional, e com isso contribuir para os processos de aprendizagem serem cada vez mais fortes, estarem cada vez mais fortalecidos e serem de fato cada vez mais harmoniosos e que contribuam para o desenvolvimento das nossas crianças e adolescentes. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Se você gostou desse vídeo, eu peço que compartilhe com outros educadores, cuidadores, pais, responsáveis, todos aqueles que estão cuidando diretamente das nossas crianças e adolescentes, para que nós possamos replicar cada vez mais essa ideia da educação ampliada, da educação digital e também do fortalecimento das competências emocionais. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Continue por aqui, onde nós sempre falamos sobre educação digital, sobre comportamento escolar, sobre como melhorar essas capacidades. Continuamos então nos vendo por aqui e muito obrigada e até o próximo vídeo. Até lá!